E é isso aí, meus amigos e minhas amigas, amanhã tem o trailer do Superman, mas já foi divulgada aquela pequena préviazinha, o teaser do trailer, que acontece, né, bastante. Teve, inclusive, do teaser com o Superman em dezembro, mas agora a gente já tem uma pequena prévia de como vai ser o trailer aí, né. Vamos assistir juntinhos rapidinho aqui, só pra comentar isso. Dá o play aqui, bora. Essa música tá legal, hein? Vamos, Lex. Superman. O bom da prévia é que ela trouxe já algumas cenas novas aqui, né? Essa aqui não que a gente já tinha visto anteriormente, mas de qualquer maneira você começa a ver algumas coisas interessantes aparecendo aqui. Esse momento aqui do Superman envolto de fumaça ficou muito bem feito aqui, gostei bastante. Mas as outras cenas aqui, as que a gente já tinha visto anteriormente, mas temos um pequeno vislumbre novo do Lex Luthor com essa cara aqui de deboche do Superman, né? É uma coisa que apareceu, não digo bastante porque a gente tem poucas cenas do Lex aqui, mas a gente vai ver de novo aparecer no final ali, ele meio que debochando do que é o Superman, né? O que é esse cara aparecendo? O que é esse alienígena aparecendo aí? Esse maluco aí, né? Essa cara de deboche do Lex ficou bem bacana aqui. Além do mais, nós temos o Martelo de Borov. A gente achava que esse personagem seria só uma participação aqui a colar para mostrar que o Superman derrotou um bicho diferente anteriormente. Mas no final das contas ele parece que vai ter uma participação bem relevante. Algumas pessoas estão dizendo que ele vai ser tipo uma pequena, ou melhor, uma primeira skin do que poderia ser o Ultraman. Mas eu acho que na verdade ele pode ser um personagem diferente. Inclusive nessa cena aqui a gente vê que ele está destruindo um escritório envolvendo a Chocos, que é o famoso biscoitinho, a famosa bolachinha lá que o Caçador de Marte tanto gosta. O James Gunn até chegou a compartilhar nas redes sociais no passado uma imagem da bolacha mesmo lá, mostrando na embalagem e tudo mais, ressaltando como é bacana o lore da DC envolvendo esses pequenos detalhes, né? Então aqui o Martelo de Borov está cometendo um grande crime aqui, né? Destruindo o que é uma reunião para, sei lá, novos conceitos envolvendo a bolachinha aí que o Caçador de Marte gosta pra caramba. Você vê até alguns detalhes ao redor, parece câmeras ou coisa desse sentido, como se alguém estivesse filmando toda essa cena de luta do Super contra o Martelo. Talvez possa ser uma cena de abertura do filme também, né? Com o Superman enfrentando esse vilão que chegou em Metrópolis. A gente já tem aquela cena de ação no começo do filme. Show de bola. E aí nós temos novamente o Lex Luthor, como eu falei, aqui na Fortaleza da Solidão. Possivelmente ele invadiu o local, né? Possivelmente não. Ele invadiu a Fortaleza da Solidão, até porque eu não acho que o Lex Luthor tem uma permissão aí para entrar tranquilamente dentro do esconderijo do Superman. A gente pode falar como esconderijo? Eu acho que não, né? O Superman deixa meio claro que existe uma Fortaleza da Solidão. Mas, de qualquer maneira, o Lex invadiu novamente a Fortaleza, se a gente levar em consideração os outros filmes, séries e etc., onde o personagem vai neste local. E a maneira como ele fala aqui também, né? Superman. É como se ele estivesse descobrindo o significado do Superman. Me soou nesse sentido. Mas ainda assim soou num tom meio jocoso, né? Superman, você se acha o Superman? Talvez metendo os conceitos do Nietzsche, sei lá, parece uma coisa nesse sentido. E aí nós temos o Superman dando a voadinha dele aqui, caindo fora. E tá lá, né? Assista ao trailer completo amanhã online. Eu gostei do outro detalhe importante, deixa eu tocar aqui de volta a música, meus amigos. Superman. O James Gunn destacou que ele não vai fazer a mesma coisa que já fez em outros filmes, que é colocar várias outras músicas de bandas, etc., que ele gosta para compor, então, todo o trabalho. Ele vai fazer um lance mais instrumental, né? É a música do John Murphy sendo trabalhada aqui. Só que isso não quer dizer que ele não possa colocar um tom rock and roll pro filme. Eis então que ele pega o que é a trilha sonora do John Williams, né? Através do trabalho de John Murphy, e coloca então todo esse tom rock and roll pro tema conhecido do John Williams. Aí fica então nessa pegada aí que deu certo aqui, pelo menos no teaserzinho, né? Eu curti bastante. Quando a gente tinha visto o teaser, já teve um lance assim, um rock and roll ali, tocando no comecinho do teaser. Mas aqui a gente vê a pegada rock and roll muito mais forte no que envolve então os acordes conhecidos da trilha sonora do Superman. Essa trilha sonora, eu já enfatizei várias vezes aqui, vou enfatizar de novo, meus amigos, ela meio que é uma marca registrada do Superman. É que nem o S do Superman, o símbolo do Superman, é que nem o cabelinho na testa.
essa trilha sonora meio que faz parte do que é o personagem. Então é interessante eles pegarem essa música, não trazer só a música, né? Não trazer só o tema, mas reinventar ele para um Superman novo. Não que outros temas não possam funcionar para o Superman, não possam ser feitos. Eu, por exemplo, gosto muito do tema do Hans Zimmer para o Man of Steel, o Homem de Aço. Ficou um tema muito, muito bom, que inclusive funcionava bastante nas prévias, no trailer e tudo mais que a gente tinha visto na época envolvendo o Man of Steel. Mas ao mesmo tempo eu acho que você fazer uma reinvenção desse tema clássico, já que o James Gunn quer resgatar muito também no que envolve o Superman do Richard Donner, acaba sendo realmente interessante você trazer esse tipo de composição aqui. Então une muito o que o James Gunn gosta de fazer com o que é o significado do Superman que ele quer trabalhar. Então eu gosto de enfatizar isso, até porque a trilha sonora para mim é uma das coisas mais importantes do filme. Quando a trilha sonora é muito boa, ela, nossa, faz um grandíssimo trabalho pro filme, em prol do filme. É uma coisa essencial para você fazer um bom trabalho, para você ter um bom trabalho em tela também, né? Então é legal ressaltar isso. Eu vi a galera falando que o Martel de Borova realmente pode ser o Ultraman, né? O personagem que a gente vai ver o Superman enfrentar posteriormente no filme, porque ele tem também aqui, né, rajada de calor e coisa nesse sentido. Então, tem sua razão você pensar nesse sentido. Mas, enfim, descobriremos futuramente, obviamente, assistindo o filme. Mas essa préviazinha, nossa, com essa musiquinha aqui, nossa, ela pega a gente de uma maneira que melhora seu dia, né? Convenhamos. Eu pelo menos acho isso. A propósito, o James Gunn chegou a postar nas suas redes sociais aí, né, a exibição da propaganda pro trailer sendo exibido na Times Square. Ele postando lá, ó. É legal ver o diretor feliz com o trabalho dele sendo exibido assim, né? É uma coisa que é bacana de ver também, né? A pessoa feliz com o que está por vir aí, né? Com as pessoas indo ver o trailer que ele fez e ao mesmo tempo, posteriormente, com o filme, né? Eu acho importante isso, né? Ressaltar também essa parte positiva do que envolve um trabalho. Obviamente a gente vai descobrir mais pra frente se o filme é bom ou não, mas ainda é legal dar uma ressaltada no que envolve essa felicidade do diretor, sobre tudo que eles fizeram com o filme. Nós não estamos falando só de uma pessoa fazendo o filme também, porque o cinema é uma arte coletiva, então é bacana não ver só ele feliz, mas com todas as pessoas que participaram desse projeto. Mas eu acho legal ressaltar isso, né? Até porque hoje em dia a gente vive tanto nesse lance meio negativo das redes sociais que distribuir um pouco de positividade é bacana também. E na terça-feira, as novidades que nós tivemos em antecipação ao trailer que estreia entrando na quarta, nós tivemos um novo pôster do Superman. Inclusive, pôster é uma coisa que tá faltando, né? A gente teve aquele primeiro pôster do Super alçando voo, e agora nós temos esse do famoso momento dos braços cruzados, né? Uma pose emblemática do personagem. Foi o Christopher Reeve que falou, né? Que o Superman ele fica assim nessa pose porque ele não tinha bolsos no uniforme para colocar as mãos, então para, né, você ter alguma coisa para fazer com as mãos, ele ficava assim. E é uma pose extremamente simbólica do personagem. Ou você colocar a mão na cintura também, né, uma pose mais heróica do Super. Mas esse pôster ficou bacana aqui, então reluzente, as cores pegando forte. A textura desse uniforme tá bacana aqui. Esse lance das texturas que geralmente o pessoal não curte muito, né? Ah, não pode ter textura uniforme, eu acho estranho. Mas que tá bacana, eu gostei do pôster. Mas tinha que ter pôster não só do Super, tinha que ter pelo menos do Lex e da Lois. Será que revela pelo menos essa semana aí o pôster desses dois personagens? Até porque o James Gunn tem falado, né, que a Lois e o Lex são figuras muito importantes para este filme. Então, esperando aí um pôster desses personagens também. Acho que deve rolar daqui a pouco, deve surgir aí essa publicidade envolvendo esses dois personagens. Até o lançamento do filme, acredito que vem pôster de tudo aí, né? Estamos falando agora que não tem muito pôster, daqui a pouco vem uns 300. A propósito, meus amigos, saíram nas redes sociais algumas informações de cabine de teste envolvendo o filme do Superman. Inclusive são reações até positivas, mas aquela coisa, eu já perdi muito a confiança envolvendo esse negócio de cabine que testa o filme, porque chega um tipo de informação de uma maneira, quando você assiste o filme é outra coisa, não tem como você confiar isso, e meio que às vezes dá uma contaminada, né, no que o público acha envolvendo o trabalho, o que vai achar, inclusive, futuramente. Então, sei lá, eu vou dizer pra vocês que eu sempre fico com um pé atrás envolvendo essas informações de cabine e teste do filme. Eu acho que tudo que aconteceu com o filme do Flash foi uma grande virada pra quem acompanha tudo que envolve esses filmes de super-heróis ou filme em geral, né? Da maneira como as pessoas
trazem informação pra gente e do que a gente acompanha realmente em relação ao filme. Aquelas palavras que diziam que era o maior filme da ADC, o filme de super-heróis e de Cavaleiro das Trevas, meio que nos abriu os olhos pro tipo de informação que nos chega, né? Então tudo que envolve cabine e teste, mesmo que seja positivo, eu fico com um pé atrás, muito pé atrás. Só vou querer realmente saber algum detalhe específico ou ter alguma reação assistindo mesmo o filme, ou às vezes acompanhando alguém que eu curta realmente, que eu confie nas palavras, ou que, né, eu tenha uma espécie de pensamento igual com essa pessoa e coisa nesse sentido. Isso acontece também, né? Então por isso que eu não falo muito mais sobre esse lance de cabine e teste, só de vez em quando, mas alertando a galera que é sempre perigoso você levar, né, como certo aquele tipo de reação. Porque, de novo, aquela coisa, né? Você vai achar uma pessoa que assista o filme antes de todo mundo que achou que foi mais ou menos, você vai achar outra pessoa que achou fantástico, você vai achar outra pessoa que achou uma porcaria. Então às vezes depende da pessoa que está trazendo informação também, e às vezes a gente nem sabe se é verdade, né? Então calma, muita calma nessa hora. Mas a préviazinha aqui já me deixou empolgado pro trailer de quarta-feira e gostei bastante desse pôster também, meus amigos. Vamos lá, em Superman está chegando. Falta pouco, inclusive, hein? Daqui a 2 meses, menos de 2 meses, nós teremos a estreia do filme. Tá chegando a hora, meus amigos. O DCU com o Superman começando aí para tudo e todos. Creature Commandos foi o aperitivo, tal qual diz o James Gunn. O Superman vem aí para ser o grande começo. Gostou dessa préviazinha? Está empolgado para amanhã? A estreia do trailer diz a lenda que é a 1h da tarde aqui no Brasil, tá? Talvez seja um pouquinho antes, seja um pouquinho depois, é mais ou menos nesse horário. Então já fica a dica para você acompanhar. Na tarde a gente traz aqui os comentários, né? Trago para vocês esse momento de hype da gente conversar sobre o que a gente quer envolvendo o filme. Mas comente aqui embaixo sua empolgação ou não também, fica à vontade. Bem como, sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou indicar 2 videozinhos para você assistir. Falando sobre DCU, chega a comentar aí alguns próximos projetos que o James Gunn pode embarcar futuramente. Será que ele pode pegar algo diferente do Superman? Dá uma olhadinha lá. E também comentei aí um comercial envolvendo o Krypto. O Krypto vai ser aquele personagem que vai roubar a cena, hein? Veja lá os meus comentários desse comercial com novas cenas do filme. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é um novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.